Boa noite, alma querida. Que a paz daquele que tem autoridade sobre os ventos e o mar encontre o seu coração e o seu lar nesta noite. Eu quero começar te fazendo uma pergunta muito séria, que talvez você esteja se fazendo agora mesmo. Como está o mar da sua vida? Você está navegando em águas tranquilas, sob um céu de bênçãos, ou você está no meio de uma tempestade furiosa, onde as ondas do medo, da ansiedade, da doença ou da crise financeira ameaçam afundar o seu pequeno barco? Se você está no meio de uma tempestade, se o seu coração grita por socorro, saiba que esta oração é a mão de Jesus se estendendo em sua direção. Através das ondas, Ele está no seu barco, e mesmo que ele pareça em silêncio, prepare o seu espírito, porque hoje ele vai se levantar e trazer a calmaria que a sua alma desesperadamente precisa. E antes de clamarmos ao Mestre, se você crê que a presença de Jesus no seu barco é mais poderosa do que qualquer tempestade que o inimigo possa levantar, declare isso com fé e autoridade agora mesmo nos comentários. Escreva com toda a sua confiança: Jesus está no meu barco. Vamos encher este espaço com a certeza da presença dele e colocar o medo para correr. E se você precisa de um lugar de luz e refúgio para as tempestades da sua vida, clique agora no botão inscrever-se e venha fazer parte da nossa família de oração. Não se esqueça de deixar o seu gostei para que esta oração de paz encontre outras pessoas que estão enfrentando suas próprias tempestades. E fique firme até o fim, pois a bênção que Deus vai liberar será a própria paz de Cristo sendo derramada sobre você. Irmãos, imagine-se em um barco, no meio de um grande e belo lago. O dia está terminando. A luz do sol poente tinge as nuvens de laranja e púrpura, e uma brisa suave sopra, prometendo uma noite tranquila. Você e seus companheiros estão cansados de um longo dia de trabalho, mas é um cansaço bom, o cansaço de um dia produtivo. A conversa é leve, as risadas são fáceis. O Mestre Jesus está com vocês no barco. A presença dele traz uma sensação de segurança e propósito a tudo. Exausto, ele encontra uma almofada na popa do barco e adormece. Tudo parece estar em seu devido lugar. Tudo parece estar sob controle. Mas, de repente, sem aviso, o cenário muda drasticamente. O céu, antes colorido, se torna de um cinza ameaçador. A brisa suave se transforma em um vento furioso que assobia em seus ouvidos. As ondas, antes pequenas e mansas, se agigantam, erguendo-se como muros de água escura que se chocam violentamente contra a frágil madeira do barco. A água gelada começa a inundar o convés, encharcando seus pés e o seu coração com um medo primordial. O que era uma viagem tranquila se transforma, em um piscar de olhos, em uma luta desesperada e caótica pela sobrevivência. O pânico se instala. E no meio do caos, do barulho ensurdecedor do vento e das ondas, você olha desesperadamente para o Mestre, sua única esperança, e o vê dormindo. Dormindo serenamente, como se nada estivesse acontecendo. E a pergunta que explode do seu peito, misturada com terror, confusão e uma ponta de amarga indignação, é: Mestre, o Senhor não se importa que nós estejamos prestes a morrer? Essa cena, irmãos, é a fotografia da nossa alma em muitos momentos da vida. A sua tempestade talvez não seja de vento e água, mas ela é igualmente real e assustadora. Talvez seja a tempestade de um telefonema do médico com um diagnóstico que vira o seu mundo de cabeça para baixo. Talvez as ondas não sejam de água, mas de contas e mais contas que não param de chegar, ameaçando afundar todas as suas seguranças financeiras. Talvez seja a tempestade de um conflito familiar que se tornou violento e parece não ter solução. Talvez seja a tempestade de uma crise de ansiedade, de uma depressão, de uma mente que não para, com pensamentos caóticos que te inundam dia e noite.
E no meio da sua tempestade particular, você ora, você clama, e por vezes tudo o que você parece ouvir é o silêncio, e você tem a sensação de que Deus está dormindo, indiferente ao seu desespero. E o seu coração, assim como o dos discípulos, grita: Deus, o Senhor não se importa? Se você está em meio a uma tempestade assim hoje, saiba que o tema da nossa jornada é sobre encontrar a verdadeira e inabalável paz, não na ausência da tempestade, mas na presença do Mestre do Mar dentro do nosso barco. A mensagem central é que, em vez de nos desesperarmos, somos convidados a buscar a presença de Jesus para acalmar a tempestade interior de medo, confiando em seu poder mesmo na mais completa incerteza. O mundo nos oferece suas próprias versões de paz. A paz do mundo é a ausência de tempestade. É ter a conta bancária estável, a saúde perfeita, os relacionamentos em harmonia. É uma paz que depende inteiramente das circunstâncias externas. Por isso, ela é tão frágil. Mas a paz que Jesus nos oferece é de uma natureza divina. Em João 14:27, ele nos faz uma promessa que redefine tudo. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Medite nisso comigo, família. A minha paz não é uma paz qualquer. É a serenidade que ele mesmo possuía, a tranquilidade que lhe permitia dormir no barco. A paz de Cristo não é a ausência de problemas, é a presença de Deus em meio aos problemas. É uma paz interior que o caos exterior não pode roubar. Mas como podemos acessar essa paz quando as ondas estão nos inundando? O salmista, no Salmo 55:22, nos dá a chave. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. O que é o nosso fardo na hora da tempestade? O maior fardo é a nossa reação ao problema. É o peso da nossa necessidade de entender tudo, de ter o controle. Lançar o fardo é o ato espiritual de abrir mão. É dizer: Senhor, eu não consigo mais remar este barco. Eu não entendo esta tempestade. O medo é grande demais para mim. Mas eu confio que o Senhor está no comando. Eu entrego a Ti o leme, minhas preocupações, meu medo. É neste ato que a promessa se cumpre. E Ele te susterá. Ele promete que nos segurará para que não sejamos abalados. A Bíblia nos garante, de capa a capa, que o nosso clamor não é em vão. O Salmo 34 nos assegura: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. O seu coração está quebrantado hoje. Você se sente aflito? Saiba que é exatamente neste momento que Deus está mais perto de você. O seu clamor não se perde no barulho do vento, ele chega diretamente ao trono da graça. Com esta verdade ancorada em nossa alma, vamos agora juntos fazer a oração dos discípulos no barco. Vamos levar nosso medo, nossa honestidade, nossa angústia a Jesus. Vamos praticar o ato de lançar nosso fardo sobre ele. Prepare seu coração para este encontro com o Mestre do Mar. Respire fundo e ore comigo. Senhor Jesus, Mestre soberano sobre os ventos e o mar, leão da tribo de Judá que ruge e faz o inferno tremer. Pai de amor, meu refúgio seguro em meio à tempestade, a rocha inabalável onde firmo os meus pés. Santo Espírito, que paira sobre as águas do meu caos interior, pronto para trazer ordem e paz. Eu me apresento diante de Ti hoje de dentro do meu barco, e eu confesso, Senhor, com toda a honestidade do meu ser, que o meu barco está sendo violentamente açoitado. As ondas do medo, da incerteza, da dor, da preocupação estão entrando por todos os lados e ameaçando me afundar. E em minha humanidade frágil e em meu desespero, eu tenho olhado para a fúria da tempestade e para o Teu aparente silêncio, e o meu coração tem gritado, assim como o dos discípulos:
Senhor, não te importas que eu pereça? Perdoa-me pela minha pequena fé. Perdoa-me por, em algum momento, ter duvidado do teu cuidado, do teu amor e do teu poder. Perdoa-me por focar mais na força das ondas do que na presença do Criador das ondas, que está aqui comigo, no barco. Eu confesso que tentei, com a força dos meus próprios braços, remar contra esta tempestade, e o resultado foi apenas mais cansaço e mais desespero. Eu me arrependo do meu medo, do meu pânico e da minha teimosa tentativa de controle. E agora eu faço o que a tua palavra me ensina. Com base no Salmo 55, 22, eu agora pratico o ato de lançar o meu fardo sobre ti, Senhor. Eu visualizo em minhas mãos o fardo pesado desta enfermidade, com todos os seus medos, dores e incertezas. E eu o lanço em tuas mãos fortes e cuidadosas. Eu pego o fardo desta crise financeira, com toda a sua pressão, sua vergonha e suas preocupações, e o lanço sobre ti. Eu pego o fardo deste relacionamento quebrado, com toda a sua dor, sua amargura e sua confusão, e o entrego a ti. Eu lanço sobre ti o fardo de ter que ser forte o tempo todo, o fardo de ter que ter todas as respostas. Eu lanço sobre ti, de forma definitiva, a minha necessidade de entender o porquê de tudo isso. Eu abro mão do controle. Eu confio que tu me sustentarás. E agora, Senhor, em vez de focar na tempestade, eu me volto para ti. Eu te vejo em meu barco. Mesmo que pareças dormir, eu sei que estás aqui. E eu peço, Jesus, que tu acordes dentro de mim. Acorda a minha fé, que parece adormecida pela tempestade. Acorda a minha esperança, que foi sufocada pelo medo. Que a tua presença em meu coração se torne mais real, mais forte, mais tangível e mais poderosa do que qualquer tempestade que ruge do lado de fora. E eu peço, Mestre, que tu te levantes. Levanta-te dentro da minha situação e fala a tua palavra de autoridade e poder. Assim como falaste ao mar da Galileia, fala agora à minha alma. Dize a tempestade de ansiedade em minha mente, aos pensamentos que correm descontrolados, acalma-te. Dize às ondas de medo e pânico em meu coração, aquietai-vos. Libera sobre mim agora a tua paz, Jesus. Não a paz frágil do mundo, mas a tua paz sobrenatural. A paz que excede todo entendimento, a paz que pode florescer e reinar no meio do caos. Enche o meu barco, o meu coração, a minha mente, com a tua serenidade inabalável. Que a tua paz seja a âncora que me mantém firme e seguro, não importa quão forte o vento sopre. E com essa paz, começando a encher meu coração, Pai, eu quero interceder por cada um dos meus irmãos e irmãs que fazem parte desta família Luz e Refúgio. Por cada pessoa que está no meio de sua própria tempestade neste momento. Senhor, olha para cada pedido nos comentários, cada clamor silencioso por socorro. Entra em cada barco que está sendo açoitado pelas ondas da doença, da crise financeira, da depressão, da solidão ou do luto. Que eles sintam a tua presença de forma real e palpável agora e ouçam a tua voz de autoridade, trazendo a calmaria para o caos interior deles. Obrigado, Deus. Obrigado porque, como diz o Salmo 66, tu, na verdade, me ouviste, atendeste à voz da minha oração. Bendito sejas tu, que não rejeitaste o meu clamor, nem desviaste de mim a tua misericórdia. Obrigado porque mesmo em meio à tempestade, eu posso descansar na certeza absoluta de que tu estás comigo e que tu estás no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. A paz de Cristo é a nossa âncora. Não importa o quão forte a tempestade esteja lá fora. Se o Mestre está no barco, nós estamos seguros. Ele pode parecer em silêncio, mas ele nunca está ausente. Ele está apenas esperando o momento certo para se levantar,
Ou talvez esperando que a nossa fé se levante primeiro e clame por ele. Confie nele, entregue o leme. Ele é o mestre dos ventos e do mar, e ele é também o mestre da sua vida. Agora prepare seu coração, acalme seu espírito e receba esta bênção final como um selo da paz de Deus sobre a sua vida. Eu declaro sobre você, em nome de Jesus, que o mestre do mar está se levantando no seu barco agora. Eu libero a autoridade do nome de Jesus sobre toda tempestade em sua vida. Vento de ansiedade se acalme, ondas de medo se aquietem, tempestade de confusão cesse. Eu profetizo que a paz sobrenatural de Cristo, que o mundo não entende e não pode dar, está inundando a sua mente, o seu coração e o seu lar neste exato momento. O seu fardo foi entregue e o sustento do Pai te envolve agora como um abraço seguro. Receba a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado por compartilhar este momento de oração e fé comigo. Que a paz de Deus, que você recebeu agora, seja a sua fortaleza e a sua calmaria durante todo o resto do seu dia. Se você escolheu entregar seus fardos e confiar na paz de Cristo em meio à sua tempestade, declare isso nos comentários digitando: Jesus está no meu barco. Vamos encher este espaço com testemunhos do poder e da paz do nosso Senhor. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de Luz e Refúgio, convido você a se inscrever no canal e ativar o sino. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a sua paz, que o mundo não pode dar, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que você, cheio dessa paz, se torne um porto seguro para outros que estão enfrentando suas próprias tempestades. Uma presença de calma em um mundo de caos. Lembre-se sempre, não importa o tamanho das ondas, o mestre do mar está no seu barco com você. Permaneça na sua paz inabalável.